Deputada, o governo acabou de enviar agora ao Congresso 4 projetos propondo uma nova lei do petróleo. Há uma proposta da senhora, uma emenda que prevê que da receita anual do pré-sal, né, que é essa camada da terra lá embaixo, do mar a 7.000 metros de profundidade, onde há uma imensa reserva de petróleo, e o governo está querendo mudar a lei do petróleo justamente para explorar essa riqueza. A proposta da senhora é distribuir 30% da receita anual do pré-sal para todo mundo. Na verdade, assim, muda a lei, mínima invertida ali, não? Muda a lei porque muda o contexto brasileiro, né? Nós tínhamos uma lei adequada para uma produção de petróleo muito baixa, comparativamente com os grandes produtores de petróleo, nós vamos passar a ser um grande produtor de petróleo. O que a gente verifica, Kennedy? Assim, muitos países do mundo têm muito petróleo. E se tu olhares para esses países, poucos se desenvolveram. Então, tu pega os países do Oriente Médio. A maldição do petróleo, exatamente, né? Porque são países que passam a consumir, mas não a produzir aquilo que consumem. Então, o Brasil precisa pensar no seu desenvolvimento e, para isso, está sendo proposta a criação de um fundo, como a Noruega fez e cresceu a partir disso. Isso porque o projeto da senhora, se só interromper um pouquinho, o governo propõe um fundo para o qual será destinado os recursos do pré-sal, e esse fundo tem destinação específica. Educação, saúde. Saúde eu acho que não está, não. É que tem emendas, né? Saúde isso. Mas o que o governo propôs é educação, inovação tecnológica, meio ambiente, cultura e programas sociais, né? Quando a sua proposta prevê tirar 30% e distribuir para todo mundo, não está tirando o foco? Não é melhor deixar esse dinheiro focado nessas áreas que vão tratar dos mais pobres do que distribuir para todo mundo? Não, porque no nosso projeto nós fazemos menção à lei que dá origem o Bolsa Família surge de uma legislação de renda mínima no Brasil, certo? Nós fazemos menção a essa lei, ou seja, 30% é para transferência de renda. Isso é, por exemplo, política que garante consumo interno. Mas para todo mundo? Para todo mundo. Para mim, para você, para maiores de 18 anos. Agora, com critérios como o Bolsa Família. O Bolsa Família está estabelecido dentro de uma lei, criaram critérios para o Bolsa Família. Eu não posso ordenar um programa de governo. O que nós dizemos é que uma parte desse recurso deve ser feita a partir de transferência direta para a população. Eu acredito no poder da nossa população de escolher aquilo que consome, viu, Kennedy? A gente vê o Bolsa Família, as mulheres chefes de família que compram material escolar para os filhos, que garantem condições outras não previstas pelo Estado. Então, o Estado tem condições de comprar... É muito preconceituosa essa afirmação de que dá dinheiro para pobre, ele vai gastar mal o dinheiro, vai gastar em bebida. Eu acho muito preconceituoso. É muito preconceituoso. Inclusive porque nós temos uma quantidade gigantesca de mulheres chefes de família. Agora, ao mesmo tempo, eu apresentei outra emenda, por exemplo, que prevê que esses programas sociais levem em consideração a juventude que estuda e que não está empregada. Porque nós temos um problema no Brasil, a educação se contrapõe ao trabalho. E isso é extremamente contraditório com a ideia de desenvolvimento nacional. Nós só vamos crescer, e esse fundo só vai servir, esse petróleo só vai servir se a gente produzir conhecimento no Brasil. Então, os países desenvolvidos, exemplo da França, já fazem isso. Eles tentam anexar, grudar o jovem na escola, grudar o jovem na universidade. Então, essa é uma outra ideia que nós trabalhamos, focada, específica, pensando nesse desenvolvimento de longo prazo do país. Deputada, nessa discussão do pré-sal, há um outro ponto polêmico, que é o uso do fundo de garantia para capitalizar a Petrobras. Em 2000, já houve uma rodada que permitiu o uso do fundo de garantia. Trabalhadores puderam aplicar parte das suas economias do fundo na Petrobras. E foi um investimento maravilhoso, rendeu mais de 600%. Enquanto isso, o fundo rende muito pouco, 3% ao ano, mais alguma coisinha. Quando esse debate chegar ao plenário da Câmara, qual será a posição da deputada Manuela Dávila? Nós estamos discutindo isso, Kennedy. Inclusive, na comissão de trabalho, nós montamos uma comissão, uma subcomissão, como nós chamamos, só para discutir todos os projetos relativos ao FGTS, inclusive sobre a variação, né, a lucratividade dos investimentos com o fundo. Eu acho que o fundo é uma garantia dos trabalhadores. Nós temos que pensar que os trabalhadores têm direito de investir, né, de ser investido esse recurso para que aumente o próprio fundo, que garante, por exemplo, a construção de casa própria, saneamento da população brasileira. Então, essa é a nossa tendência. Eu não debati especificamente nem com a minha bancada, nem com essa comissão que está formulando alguns novos projetos. A sua tendência é essa? A minha tendência é essa. Eu acredito que o fundo tem que garantir que ele seja o quanto maior, melhor, porque ele é revertido em direitos do povo que trabalha no nosso país, principalmente habitação, moradia e saneamento. Eu queria ouvir um pouco agora sobre a sucessão de 2010. Há uma tese na imprensa e na política de que provavelmente haverá um duelo entre o PT e o PSDB em 2010, o PT com seu candidato a presidente, o PSDB com seu candidato a presidente, que não haverá um espaço grande por uma alternativa, por uma terceira via, para um outro candidato surgir. O que a senhora acha dessa tese?
Na verdade, eu acredito nela. Eu só acho que não será um duelo entre PSDB e PT. Eu acho que será um duelo entre projetos políticos, ou seja, 8 anos de um governo que o Estado faz parte que pensa o desenvolvimento do país, que investe em infraestrutura, que desenvolve políticas sociais, e 8 anos de um governo com uma outra concepção. Né? Que, às vezes, quando eu escuto o PSDB falando, parece que foi criminosa a concepção deles. Não foi, é outra opinião. Né? É legítimo que tenha, a democracia está aí para isso. Mas tem Estado mínimo, privatizações, enfim, um tipo de política. Aí, Kennedy, eu te coloco a seguinte questão. O debate que pode ser feito é quem representa esse outro projeto? Porque nós gostamos muito no Brasil de debater nomes. O que é um nome mesmo perto do projeto? Tu entende? Eu acho muito pequeno. Né? O projeto é a maior parte. Mas tem que votar em alguém. Claro, tem que votar em alguém. Agora, essa discussão, ela é feita ao revés no Brasil. Né? Nós discutimos primeiro o nome e depois o projeto. Mas quem deve ser o nome, na sua opinião, para representar esse projeto? Nós temos nomes bons. E aí que eu te digo, aí que eu vou te dizer que a tua pergunta ela tem 2 lados, porque pode surgir um outro nome que não seja do PT, e é legítimo que faça esse debate. Então, nós temos o nome da ministra Dilma, que é quase uma gaúcha, né? É uma mineira que fez carreira política no Rio Grande do Sul. A ministra Dilma Rousseff é muito sedutora, então as pessoas vão para lá e viram gaúchas, viu? As pessoas gostam muito do Rio Grande. Então, tem a ministra Dilma, tem o deputado Ciro Gomes. Do PSB. Do PSB, ou seja, são nomes que podem representar esse projeto. E aí é uma diferença de matiz. O presidente Lula diz que é preciso, que será o duelo. Né? O PSB, por vezes, diz que é preciso mais nomes. Eu acho que é possível fazer a disputa de projetos com nomes que também não sejam do PT. A sua preferência é pelo Ciro ou pela Dilma? A minha preferência será por quem representar mais esse projeto, o projeto que nós estamos construindo. Não me dou muito bem com os dois. Eu sou muito amiga do deputado Ciro Gomes, sou amiga pessoal dele e sou muito amiga da ministra Dilma. Acho os dois muito capazes, muito diferentes. São políticos com perfis muito diferentes, mas ambos muito capazes, acho que seriam excelentes presidentes do Brasil. E que pensa da candidatura Marina Silva, senadora que foi para o PV? Eu acho que, como todo o povo brasileiro, tenho um respeito pela senadora Marina. Ela tem uma trajetória muito bonita, muito vinculada. Assim, é uma prova de que é possível uma mulher de uma origem humilde virar um símbolo num país como o nosso. Acho que ela é um símbolo muito positivo. Agora, eu acho que a candidatura da Marina tem um problema, que é se situar politicamente. Ou seja, o discurso tem que ser condizente com a história dela, né, e com o momento político. Ou seja, não pode... Esses dias o espaço dela vai ser de crítica ao governo, não? Ela foi do governo 6 anos, né? Então, acho que para uma mulher que tem uma trajetória de coerência, como é a trajetória da senadora Marina, se portar simplesmente contra, depois de 6 anos como ministra, não é como militante. Mas ela saiu, deputada, para garantir a continuidade da luta ambiental. Depois de 6 anos, o argumento dela é de que ela saiu quando ela viu que ela ia perder, ia ser emparedada, ela saiu. 6 anos, então quer dizer, durante 6 anos... Eu não, assim, algumas pessoas na política, e tu sabe disso, eu poderia achar que quereriam ser ministros por status, por vaidade, por grandes mobilizações sociais que se faz a partir daquilo. Não confere isso com a personalidade da senadora Marina. Portanto, alguém que ficou 6 anos no governo e que não questionou durante 6 anos... Falta autoridade a ela para fazer crítica ao governo, é isso? Não, crítica todo mundo tem direito de fazer. Fazer crítica na área ambiental. Na área ambiental, talvez seja a área que ela possa fazer depois que ela saiu, né? Porque ela foi ministra durante 6 anos. Acho que ela não se questionaria, ficaria um discurso meio... Então, eu acho que o problema da candidatura da Marina é esse. Ela vai se situar onde? Ela vai se situar numa candidatura junto com o PSOL, que questiona o governo há 6 anos, a questionava, portanto, enquanto ministra? Ou ela vai... Eu duvido que ela se posicione, por exemplo, junto com o campo do Serra, que ela questionou uma vida. Então ela tem uma situação difícil, para mim, política, para se situar nas eleições. E a sua opinião sobre o governador de São Paulo, José Serra, que pode ser o candidato do PSDB à presidência da República? Ele é o líder nas pesquisas hoje. Eu acho que o governador José Serra tem uma das grandes trajetórias de homem público do nosso país, né? Tem uma origem, lutou contra a ditadura, foi prefeito de São Paulo, foi governador. Para mim, o problema do Serra é o projeto que ele representa. Né? Não tenho, nunca, evidente por não ser paulista, não tenho convívio político com ele, o vi poucas vezes, acho que é um grande quadro político do nosso país. Ele tem ideias de esquerda, o Serra. Ele alega essas ideias, mas a política não é feita por uma pessoa só, né? É feita por um projeto. Então, o projeto que o Serra representa, para mim, é um projeto muito limitado. E as ideias de esquerda dele, mesmo as ideias que ele defende, e mesmo que as defenda e que
enfim, que seja verdadeira essa colocação dele, como eu imagino que seja, quando se está num governo, muitas vezes não se aplica. Veja que aqui em São Paulo nós tivemos a ocupação da USP, né, que é algo impensável do ponto de vista da autonomia das universidades, né, pela polícia militar. Então, são ideias que se contradizem no governo, porque o projeto que ele representa é um projeto A crítica do Serra em relação àquela ocupação da USP lá, é que os estudantes também estavam usando de violência e queriam impor a vontade deles à universidade. E que aí ele teve que seguir a lei, é o argumento dele. Mas existe quem tem origem. Eu tenho a minha origem é toda na universidade. Eu fui do conselho universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A universidade é um ambiente sagrado para quem está dentro da universidade. A sua autonomia, ela é sagrada. É como pensar, a polícia tem o direito de invadir a igreja, né? Quando ela invade, é uma cena muito forte. Então, nós tivemos ocupações de universidade assim, nem no governo Fernando Henrique, que era um governo de muitas greves. Nós tivemos só no período da ditadura militar.